Boa noite, irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos começar o nosso culto com o hino 136. 136. Lutando pelos seus. 136. Senhor Deus, Pai bendito e eterno, mais uma vez, Senhor, nós nos reunimos em Tua presença para Te adorar, para fazer o nosso melhor para o Senhor. A igreja, Senhor, esta igreja tem sido muito abençoada pelo Teu ministério, Senhor, esse ministério do Filho do Homem, da última hora para o nosso povo. Que o Senhor possa abençoar, nos capacitar agora para os desafios que estão se levantando em 2018 para nós. Desafio muito bom, porque estamos ampliando nossa estrutura para poder dar uma assistência melhor às nossas crianças, às escolas, né, que vão ser realizadas. Teremos então agora um espaço para poder... para aquele visitante também que vir com sua família, ele vai saber que aqui tem uma estrutura onde ele pode deixar sua criança aprendendo enquanto ele está no santuário ouvindo a Tua voz. Que o Senhor possa abençoar os nossos esforços, os esforços de todos os irmãos, todas as irmãs que estão orando, batalhando, lutando, né? Esforço dos irmãos em construir e tudo aí, capitaneando aí pelo irmão Luiz. Que o Senhor possa, Deus, continuar fazendo essas coisas, Senhor, porque isso vai ficar. A gente está deixando pegadas na areia e a gente pode sair de cena a qualquer momento, mas a estrutura ficará e muitas crianças podem ser abençoadas através disso. Que o Senhor possa nos capacitar, nos abençoar nessa sexta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe também toda a igreja que está nos acompanhando pela internet. Todos possam ser grandemente abençoados.
separa-me, Senhor. 130. Por muito tempo vivemos no conforto deste mundo, tentando nos salvar da repentina destruição. Mas queremos tocar teu cetro, Senhor, e em ti encontrar graça. Apenas pelo sacrifício podemos entrar em tua presença. Separa-me, Senhor, deste mundo de pecado para uma condição de rapto. Deus, purifica meu interior. Eu não quero minha vontade, mas uma separação total. Quero tua unção, Senhor, venha me separar. Separa-me, mundo de pecado para uma condição de rapto. Deus, purifica meu interior. Eu não quero minha vontade, mas uma separação total. Quero tua unção, Senhor, venha me separa-me, separa-me. Deste mundo de pecado para uma condição de rapto. Deus, purifica meu interior. Eu não quero minha vontade,
mais uma separação total. Quero tua unção, Senhor. Quero tua unção, Senhor. Do falso ungido está falando, proclama paz, mas virá destruição. Mas ouvimos a voz do profeta de Deus, dizendo para a noiva Shalom. Shalom, Shalom. Posso ouvir o Espírito dizer Shalom, Shalom. É o amanhecer de um novo dia. Shalom, Shalom. A segurança em sua palavra. A sétima bomba chegou, dizendo Shalom. Ao nosso redor todos estão morrendo, seus ouvidos crendo em mentira, mas recebemos o real ensinamento de Deus, e agora estamos seguros em Cristo. Ouvi o Espírito dizer é o amanhecer de um novo dia. Shalom, Shalom. A segurança em sua palavra. A sétima bomba chegou, dizendo Shalom. Aleluia, aleluia. 131. Entre o difícil e o impossível. Aleluias. Entre o difícil e o impossível. Pode ser Fá. Mi. Israel espiritual de Deus, erguei vossas cabeças, olhai para a fonte de toda a tua força.
Mesmo que estejas agora em um lugar tão difícil, confie nele, que sempre provou te ajudar. Mesmo que estejas entre o difícil e o impossível, escolhido de Deus, olha atrás e veja quantas vezes tu clamaste por socorro, e o Pai em seu amor nunca falhou em te livrar de todos os teus inimigos. Mesmo que estejas entre o difícil e o impossível, Deus. 128, pode ser em ré mesmo. Quero que a pomba venha guiar esta águia. Que a pomba venha guiar esta águia ao lar, pois eu sei, Ele está aqui. Você crê? As águias de Deus, eu sei, Ele me guiará
uma fé perfeita que eu não conhecia. Ele me enviará com sua palavra enquanto cavalga. Este caminho outra vez. Outra vez. Você sabe que essa profecia está se cumprindo em você, né? Ele está cavalgando este caminho outra vez. Vamos nos colocar em pé. E vamos abrir em São João. Nós vamos fazer Pondo-nos ao lado de Jesus, parte 2. Que Deus me ajude. Eu creio que 1 hora não é suficiente. Mas se não conseguir, vamos para a parte 3. Mas a gente termina essa mensagem. Mas eu vou tentar terminá-la hoje. Então, São João, capítulo 10, 10, São João 10, ou 9, deixa eu verificar aqui, me perdi, 9, 9, do versículo 26 ao 35, ei glória, é bom vir à casa de Deus. Disse, está escrito, e tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como que te abriu os olhos? Você está com seus olhos abertos hoje? Amém. Senhor. E respondeu-lhes: já vos disse, não ouvistes? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. O cego já estava pregando. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram. E Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Senhor Deus, Pai bendito e eterno, nós viemos, já te adoramos, e agora estamos na melhor parte, que é a tua palavra. Nesse estudo, pondo-nos ao lado de Jesus, já foi concluído em São Roque, já foi concluído em Goianazes, agora falta aqui, Senhor, que o Senhor possa nos dar a mesma graça de ler aquilo que o teu profeta deixou para nós. Ele armazenou alimento, porque sabia que esta mensagem cairia nas mãos de pessoas predestinadas. E aqui estamos, nesta hora. Que o Senhor possa abençoar com cura, com libertação, com tudo que essas pessoas precisam. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Vou ser bem breve, ainda tenho 3 minutos para as 8h30. Nós estamos organizando melhor. Não quer dizer que não estava organizado. Estava. Mas nós estamos focados agora nas crianças. É a nossa herança, é o futuro da igreja. E nós já estamos fazendo isso em Goianazes, fazendo uma reestrutura. Nós fizemos um modelo de ensino para as crianças e tem funcionado muito mesmo. Tem prova, tem visto do diretor, né? Depois foi crescendo tanto que isso ficou inviável, mas começamos assim. Tem falta, presença, a gente sabe,
As crianças, elas entram, não é simplesmente colocá-las numa sala e entretê-las e dizer que é a escola das crianças. Nós temos um plano de ensino, né? Elas têm que entrar de um jeito e terminar o ano de outro jeito, até para que quando elas estiverem grandinhas, elas estarem cientes do que está acontecendo no culto e do que o pastor está falando, né? Então eu perdi, né, assim, o escritório, e a gente ampliou, mas não perdi chorando não, perdi sorrindo, porque é elas que precisam de espaço, né? E agora ficou um belo de um espaço ali, e ali é para aula. Então nós vamos na sexta-feira ter uma reunião. Eu não vou dar a escola dos jovens na sexta que vem, melhor, não vou nem dar aula para jovens este mês de fevereiro. Eu vou focar nas irmãs que desejam ensinar essas crianças. Eu contei as irmãs que nós temos na igreja. Se cada uma de vocês falar eu quero, então nós vamos fazer um projeto de ensino. Aí nós não vamos começar, já não, vai ser um mês ou um mês e meio de preparação para as professoras. Nós vamos ter, em vez de eu estar aqui falando com os jovens, eu vou estar falando com as irmãs sobre o projeto, como que é, o que a gente espera, como começar, como dar aula. E eu já vou falando que eu preciso de todas. Já vou abrindo que eu preciso de todas, né? Por quê? Porque as crianças precisam. Não é nem eu, são nossas crianças. Deus me deu uma visão e Ele me mostrou que, quando eu falo assim, parece que já está profetizando. Não é isso. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Está indo para a internet, mas não quer dizer que eu sou alguma coisa, não. Estou falando assim que a gente estava meditando na palavra. Quando eu falo que Deus me mostrou, é assim, uma inspiração. Vamos saber colocar bem as palavras. Ele me mostrou assim, através de uma inspiração, que essas crianças precisam de um cuidado muito especial, para evitar os choros das mamães no amanhã, para evitar o choro das mamães no amanhã. Então nós precisamos, né? Não tem nada que impeça nenhuma das irmãs aqui fazer isso. Eu precisava mesmo, sabe por quê? Porque se todo mundo pegar vai ser escala. Então uma irmã vai perder um culto a cada 5 sextas. Uma irmã perde um culto a cada 5 sextas. Isso é aqueles pássaros voando, aqueles gansos voando, né, que vão dando as asas uns para os outros e vai revezando. É isso. E se todo mundo participar, aí vai ter o quê? Cada professora vai ter sua, você tem que ensinar isso, né? Mas não vou falar isso aqui na plataforma, mas a gente vai mostrar tudo como que funciona. Eu dei muita aula para criança, muita mesmo. Comecei meu ministério dando aula para as crianças. E quem sabe dessa criança, uma professora pode mudar o mundo de uma criança. Um dia conta-se que, para você saber a importância de uma irmã na vida de uma criança, conta-se uma história não, é verídica. Uma criança estava fazendo sua prova e ela tirou 0. O professor pegou aquela prova, amassou e na frente de toda a classe jogou no chão. Aquela criança nunca se recuperou daquilo. Toda vez ela foi crescendo, e toda vez que ela iria fazer prova, ela ficava muito nervosa, tremendo. Ela precisou se dedicar o dobro de seus colegas para poder entender a matéria. Quando chegou na fase adulta, sempre que chegava a hora de fazer uma prova, dava vontade de ir no banheiro. Aquilo foi
com essa pessoa por muito tempo. Ele se formou, fez faculdade, com muita dificuldade. Teve que estudar muito para se formar. Conseguiu. Chegou na empresa. Quando chegou na empresa, foi bem empregado. E ele atingiu. E aí ele não se dava bem com os colegas do setor. Tudo reflexo daquele tempo. Mas ele não sabia disso. Simplesmente carregava isso, sem saber. E, de repente, ele foi promovido. E, de repente, o diretor mandou ele fazer um projeto de vendas da empresa. Ele fez. Aí o diretor viu, não gostou, pegou o projeto e jogou assim. Mas aí, sem querer, esbalou na mesa e caiu no chão. Sem querer. Imagine aonde ele foi buscar esse acontecimento. Lá quando ele era pequeno e passou aquela vergonha. Na hora ele se revoltou e falou um monte para o diretor e perdeu o emprego. Né? Quer dizer, uma professora, em questão de segundos, não precisou de horas, uma questão de segundos, arruinou a mente de uma pessoa. Já também tem um lado de um menino que foi atestado como débil mental pelos médicos. Isso é real também. E um dia ele estava vendo a mãe dele, ele já teve uma infância muito difícil, nasceu na guerra, um soldado conheceu sua mãe e abandonou e saiu. E depois ela falou que não queria nem que ele conhecesse nem o pai nem a mãe. Ele não sabe quem é a mãe nem o pai, porque a mãe pediu, você me promete que você nunca vai falar quem sou eu, tal. E cedeu para uma pessoa mais pobre que ela ainda. E passou muitas dificuldades. Não conseguia entender, não conseguia ir para a escola. Foi levado no médico, os médicos colocaram débil mental. Testado mesmo. E um dia ele estava numa faculdade, trabalhando numa lanchonete. E ele viu o reitor da faculdade nos Estados Unidos, isso aconteceu nos Estados Unidos, falando com seus formandos, seus calouros. E aquilo ficou muito impactante, porque eles têm o dom da palavra, eles deixam todo mundo assim. E ele começou a ver aquilo, mas ele falou, mas eu sou débil mental. E um dia esse professor, esse reitor falou assim, por favor, me ajuda, eu estou tão corrido, anota o que eu vou te ditar na lousa. E ele falou assim, eu não posso fazer isso. Ele falou, mas por quê? Porque eu sou débil mental. O reitor falou, vem cá, olhe nos meus olhos. Nunca. Falou dando bronca assim, falou, nunca deixe que o que as pessoas pensam a seu respeito se tornar a tua realidade. Repita, nunca deixe o que as pessoas pensam a teu respeito se tornar a tua realidade. Você está me entendendo? Sim, senhor. Nunca deixe o que as pessoas pensam a seu respeito se tornar a tua realidade. Vai lá agora e anota o que eu estou te falando. Ele foi lá e hoje é um homem rico, milionário. Quer dizer, um professor não precisou de um ano, de 5 minutos de conversa. Imagine essas professoras bem treinadas com essas crianças 1 hora lá, o que elas não podem fazer. Né? Então é por aí. E funciona, hein? Funciona. Então a classe lá não vai começar agora, mas vai ser as 2 irmãs. Uma classe vai ser as 2 filhas da irmã Fabiola e mais a filha da irmã Ariana. No começo. Depois ela pode pegar também um pouco comigo. Mas vai ter lá 3 meninas aprendendo full time a Bíblia. Aprendendo mesmo. Né? Mas não vai começar agora. E lá, isso vai ser durante o culto. Elas vão cantar alguns hinos, depois
a professora se levanta e fala, vamos, elas vão para a sala de aula. Aonde eu estou aqui, onde me colocaram, eu já não estou mais lá. Ali vai ser berçário. Eu já não estou mais lá, já saí de lá. Então aquela cama vai sair de lá e vai para cá, perto da pia. Então uma mãe que precisa dar alguma coisinha, que precisa sair, até mesmo o visitante, não vai entrar na sala de aula. Ali é a sala de aula. Ali não vai ter nada de... É aula do começo ao fim. Porque às vezes o visitante ia, aí vai dar uma comidinha, ou vai dar um mamá. Vocês chamam de tetê, né? Uma mamadeira. Ou não sei se é vocês, se é todo Ribeirão, mas lá na casa do Igor é assim. A palavra tetê, né? Mamadeira. E aí vai entrar ali, a professora está dando aula. Só vou dar aqui uma comidinha. Não, tudo bem. Mas já interrompeu. Não, tudo bem. Aí a criança vai ver, quem sabe, o material que vai ter lá de aula, porque a gente capricha muito no material. Tem material. Tem muita coisa. Ele pode pegar? Aí, pode. Então vai ser muito. Então assim, vamos separar os grandinhos dos pequenininhos. O dos pequenininhos vai ser antes do culto. Vai ser ali. Lá fora mesmo. Antes do culto. O dos grandinhos durante o culto. Durante o culto. E o dos jovens aqui antes do culto também. Então nós vamos ter 3 classes acontecendo. E o visitante que vier aqui, uma família, a igreja vai estar à disposição dele para educar suas crianças aqui no culto, na Bíblia. Temos uma estrutura tanto para pequenininho, como para grande, como para grandinho. Então vai ser muito bom. Podemos até apresentar a estrutura, né? Fica já um treinamento. Quando vir uma família, o diácono, né? Vai ali. Qualquer um desses homens, coluna, esses satélites que nós temos aqui, fala: você conhece a estrutura da nossa igreja? Não, nunca vi, venha conhecer. Aqui é a sala das crianças, é onde a sua filha se servir vai estar. Ali é os pequenininhos. Mas e o meu grande, de 12 anos, 13 anos? Ele é com o pastor, ali às 7 horas eles têm ali. Então tem 3 classes de escola acontecendo em nossa igreja, mais a classe dos adultos. Amém? Então, preciso de vocês, viu? Me ajuda. Ajuda aí, igreja! Eu gosto disso. Eu nunca trabalhei sozinho. Até as moças, quando crescem, atingem 12, 13 anos, já viram monitoras, né? A Ana, a Cristina está aqui, já está assim, passando para o grandinho, ela fica no carro. Quando que eu vou virar monitora? Né? Quando eu quero virar monitora, eu quero ser monitora. A monitora atua junto com a professora. Mas vamos começar, e depois vocês vão ver como, quando a coisa engrena, como que é maravilhoso. As crianças, elas se sentem até promovidas quando elas querem fazer algo na casa de Deus. É maravilhoso isso. E isso faz com que elas também se sintam parte de algo maior. Não é simplesmente ir na igreja. Não, eu tenho algo na igreja. Eu faço algo na igreja. Eu tenho alguma coisa. E isso é muito bom. Amém? Chegaram algumas mensagens, eu vou trazer na próxima sexta. Eu estarei aqui. Infelizmente não vi. O irmão Lucas, ele justifica sua ausência. Ele estava aqui, aquele jovem, aprendendo conosco, e arranjou um emprego. Mas o emprego provisoriamente está tirando ele do culto. Mas ele creu. Ele creu. Inclusive, mas como que é rápido? Ele mal creu, já disseram para ele que nós somos, cuidado com esse povo. Meu Deus, é muito rápido. Assim, bateu o recorde. Esse eu nunca, né? Cuidado. Isso aí é um ismo e tal. E ele falou assim: não, aquilo é a palavra revelada. Eu falei, um pouquinho de sombra já fez isso, né? Mas como é rápido. Meu Deus, como que é, né? A gente luta
Mas eu creio que essa igreja agora vai ter uma estrutura muito boa para dar para as famílias que vierem nos visitar. Então, conto com todas, hein? É curso mesmo, hein, professor? Com todas. Sabe o que é todas? Todas, é todas. Me ajudem, porque facilita. Ah, mas eu não sei falar. Sabe? Você não sabe o céu que tem dentro de você. O líder, ele é colocado para descobrir ouro, mas não no bolso dos irmãos. Ouro no interior deles. Ouro no interior deles. Você pode muita coisa. Gostaria de tomar um assunto. Eu vou até às 9h45, tá? Gostaria de tomar um assunto pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Quando você ouvir falar Jesus, traz para cá. Amém. Sétimo selo, palavra encarnada, filho do homem, porque é isso que era o que ele era. Esta foi apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus e ensinadores de seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Tudo que podiam lançar nele, eles o fizeram. Eles o observavam constantemente para descobrir onde poderiam encontrar uma falta. E eles nunca falaram de suas boas obras. Eles estavam sempre encontrando algo para que pudessem diminuí-lo e dizerem: veja você, olha aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso dessa maneira. Se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso dessa maneira ou daquela maneira. Eles estavam tentando lançar uma sombra sobre ele para fazerem com que o povo descresse nele. Esta é a obra do diabo, e aquele velho esquema nunca cessou. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos, e se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo pode apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você pode de um irmão. Você sabe? A verdadeira maneira cristã é esconder tudo o que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins, apenas contar suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isto de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem, nunca tente afundá-lo mais. Ele já está no fundo. Tente levantá-lo. Às vezes a pessoa vem e te ofende, fala mal de nós, por exemplo, como já falaram para esse rapaz. Aí eu vou lá e vou falar mal daquela pessoa. Eu não posso fazer isso. Eu já tenho o suficiente contra ele, ou aquela pessoa. Mas se essa pessoa quiser ajuda, eu estou aqui para ajudar. Tente levantá-lo. Muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isso. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim, fica lá, a pessoa que fica, deixa eu ver, essa é ruim, mas essa é mais ruim. Essa aqui ele não vai conseguir. Essa aqui é para queimar mesmo. Por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometer um erro e fizer algo errado, uma vez que você está sujeito a fazer isso, e eu também estou, cada um de nós, mas enquanto seguirmos,
Vamos nos lembrar que somos irmãos. Nós somos irmãos. E se tivermos qualquer luta, vamos lutar um com o outro. Juntem isto. Tragam isso diante de nossos irmãos e resolvam isto. Eles o faziam na família Brana. Se um dos pequenos fizesse algo, eles iam contar aquilo ao Bill. Como é o Bill? Porque eu era o maior. E eu tinha que me colocar ali e ver qual estava certo e errado. Bem, minha decisão era qual estava certo e errado. Eu falava, você ou você. Se eles ainda assim não criam nisto, então eles saíam escondidos de mim e brigavam. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Vê você? Eles brigavam no quintal um com o outro. E brigavam no jardim um pelo outro. Então esta é a maneira que era isto. Continuamos sendo irmãos. Esta é a maneira. Nós temos que fazer isto. Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo, se é errado. Se você tem algo contra alguém, de algum irmão, não conte para o outro. Chegue para ele mesmo e fale. E então, se ele for discutir contigo, então leve alguém com você. Então trate disso de maneira que a Bíblia diz. Porém, Jesus, ele simplesmente tentara encontrar cada pequena sombra que podia encontrar para tentarem diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus, falar como um homem de Deus, agir como um homem de Deus, viver como um homem de Deus, porque o diabo, seu adversário, tentará como um leão que ruge, devorar o que ele puder. Por que eles fizeram isto? Eles tinham inveja. Essa foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Eles tinham inveja do seu ministério, e esta é a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo, mas ele tinha o ministério de Deus, e eles sabiam disto. Porém, isto era contrário aos seus credos, então eles tentaram diminuí-lo, faziam tudo, cada manchinha que podiam encontrar para tirá-lo do caminho. Eles queriam que ele parasse, eles queriam que o povo denunciasse, eles queriam dizer, agora esse sujeito não é nada, veja aqui, agora aí, ali está ele, e você sabe que isso não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos, e aqui está ele, parou bem ali e gritou com aquele ancião. Ele discordou com a tradição dos pais, vai pegando aí, revelados, é revelado. Você tem que ver a mensagem dos parágrafos. Ele discordou com a tradição dos pais, e nós temos que crer na tradição de nossos pais. Isso nos foi ensinado através de cada rabino por todos esses anos, e aqui vem este homem e discorda com eles. Agora um homem como este não está apto para ser um pregador. Eles estavam tentando diminuí-lo, mas tudo aquilo para os que criam nele e o amavam e tinham visto sua escritura, sinais e maravilhas, não foi empecilho para eles. Não, Senhor, aqueles que criam nele, criam nele. Você que crê em Jesus, crê em Jesus. Aqueles que o amavam, estavam ao seu lado. Eles não viam que os outros lhes apontavam. Se pudéssemos ser assim. Se pudéssemos apenas não ver. Se alguém chegasse aqui e dissesse, sabe de uma coisa? Eles dizem que você é pentecostal, não através de denominação. Bem, era você um daqueles tipos que batiza no nome de Jesus? Sim, isso é certo. Bem, deixe-me lhe dizer algo. Eu conheci um homem certa vez que foi batizado assim, em nome de Jesus, e ele fez isso e aquilo outro. Mas veja, aquilo não tem nada a ver com isso. É um demônio tentando lançar uma sombra em você. Não é nem sobre a pessoa que está falando, é sobre você. Eles estão sempre tentando te apontar algum velho navio que naufragou no litoral, porém não te apontam aquele que completou a viagem em segurança. Isto é certo. Que mensagem, né, irmão? Eles estão sempre tentando lançar uma isca ali fora e dizem, este é o exemplo.
Aqui está o que fez este. Eu sei de um determinado pregador, que era um pregador da santidade, e ele fez isso, aquilo e aquilo outro. Mas eles não apontam outros que não eram da santidade e que também fizeram aquilo. Vê você? Eles não apontam as grandes coisas que Deus fez. Como alguém diria: este homem foi muito longe aqui, ele foi muito longe, ele foi longe demais, ele devia ter feito aquilo, ele se autodestruiu, ele foi muito longe, ele se tornou um fanático, ele devia ter feito aquilo. Mas enquanto eles estão apontando a quantos, um que foi muito longe, e esses milhões que foram suficientemente longe, eles falham em ver isso. Vem o que eu quero dizer? Então o povo tentou, aqueles fariseus e saduceus, hipócritas e herodianos, e todos tentaram lançar uma sombra em Jesus. Porém aqueles verdadeiros crentes que estavam predestinados a ouvir aquela mensagem, a ouviram e não viram falta alguma naquilo de modo algum. O mesmo agora. Aqueles que creem nele e o amam, aqueles que creem nele não veem falha alguma nele. Eles não veem nenhuma heresia. Não é ismo não, não é heresia não. Aquilo é heresia, aqueles que eles estão crendo é ismo. Não vejo que é ismo não. Eu não vejo que é heresia. Eles não veem falha alguma nele. Eles não veem nenhuma heresia, eles não veem nada de errado, eles não veem nada errado com a sua palavra, eles não veem nada de errado com o seu povo, eles não veem nada de errado nem em Jesus e nem no povo de Jesus. Eu não vejo nada errado em Jesus e nem no povo de Jesus. Vocês nunca vão me ver falando de um irmão, de uma irmã, nunca. Se me ver é porque eu estou meio com febre alta, tá assim, pode internar. Eles não veem nada de errado. Nós costumávamos a cantar um pequeno corinho, o irmão Roy Robertson. Costumávamos cantar um pequeno coro aqui, eu acho que foi no tempo que vocês vinham aqui. Tomarei o caminho dos poucos desprezados do Senhor. Comecei com Jesus e seguirei em frente. Eu preferiria andar somente com Jesus e ter uma pedra como travesseiro, como Jacó. Vocês ouviram o corinho? O irmão Bruno perguntou, ele que está falando. Isso é certo. Eu preferiria tomar o caminho da discórdia, tomar o caminho do desprezo, tomar o caminho dos que são falados e andar com Jesus. Não vejo falta alguma nisto de forma alguma. Não olhe para o erro dos outros companheiros. Não olhe para o erro dos outros companheiros, apenas siga em frente. Você lembra do menininho? Vocês lembram da historiazinha? Entre aspas, que não foi uma historiazinha, é entre aspas. Mas da história que o irmão Brana contou do homem da bicicleta? Não? Vou contar. O menino tinha um prêmio, e eles tinham que atravessar uma corda na bicicleta. Atravessar não sei se era uma corda ou se era uma coisa muito estreita. E aí um foi lá e caía. O outro foi lá no meio, caía. Um atingia quase a ponta e caía. Mas teve um, rapaz, teve um que chegou ali e passou. E ergueu lá, ganhei. Aí foram lá perguntar, mas como que você conseguiu fazer isso possível? Ele falou, claro, você só ficava olhando para os lados e tudo você se desequilibrava. Eu só olhava para o prêmio. Eu só olho para Jesus. Conta também a história, também daquela, o profeta conta, da mula, de um jumento, filho de uma jumenta lá, o rabo dele era para cima, o pescocinho dele era bem para baixo, as pernas tudo tortas, e ele falou para a mãe assim, nem vou lá, o sacerdote não vai nem querer me ver lá. A mãe dele falou assim, pode ir, o sacerdote vai estar olhando para o sacrifício. Esta foi a maneira que fizeram com Jesus. E você deve ensinar ao seu povo, vocês pastores, a fazer o mesmo. Eu falei, eu estou fazendo, irmão Brana.
hoje se cumpre essa escritura aqui, ó. Se cumpriu lá em Guaraná, se cumpriu em São Roque, e hoje está se cumprindo isso aqui, ó. E você, pastor, deve fazer o mesmo. Amém, estou fazendo. Se alguém chega e diz: ah, você sabe, a sua igreja, eles eram isto e aquilo. Sim, Senhor. Pode haver 12 deles assentados ali então, mas e aquele que está bem, que está sentado ali? Você apenas não pode ver o bosque pelas árvores. Você não pode ver o bosque pelas árvores. Você está dentro do bosque, você só vê a árvore. Você não está vendo o bosque. Mas se você sair do bosque e te colocar numa distância, você vai ver o bosque todinho. Aquilo diretamente volta outra vez. Então eles tentaram. Eles não queriam admitir que ele estava fazendo a obra de Deus. Então eles estavam tentando semear discórdia e fazer com que o povo não cresça. Mas aquelas pessoas que criam nele permaneceram certas com ele, e eles tomaram partido. Você sabe, eu pensei, duas pessoas que eu tenho anotado aqui, dois personagens da Bíblia. O cego não seria mudado por eles. Lembra do cego que nós lemos? O cego não seria mudado por eles. Aquele homem que ele havia acabado de dar sua visão, nós conhecemos a história. E ele lhes deu de um lado uma pergunta bastante picante. E eles chegaram ali e Jesus passou, e ele era um homem que era desprezado e odiado. A Bíblia diz que ele seria rejeitado. Não havia nenhuma beleza nele para que pudéssemos desejá-lo. E todos como ovelhas se desviaram. Ele era um homem de mágoas, cheio de tristeza. E como toda a Bíblia diz que ele seria desprezado e rejeitado. E nós vimos aquele homem. Agora, aqueles que creram na palavra, eles sabiam que as próprias coisas que Jesus estava fazendo, e as coisas eram da sua vida, eles sabiam quem era ele. Então eles não puderam colocar nada ruim nele, porque eles não podiam ver isto. E você sabe, o amor é cego de qualquer forma para estas coisas. O amor cobre uma multidão de pecados. Você sabe? O amor perfeito lança fora o medo e o pecado, e toda discórdia é o amor. Este cego, isso aqui é uma mensagem, irmãos, que o irmão Brana estava pregando. A igreja eles tinham reformado. Ele estava pregando num jantar, sim, e foi até às 11 da noite, isso aqui. Porque essa mensagem aqui é a parte 2, eu li toda uma parte para vocês. E ele estava mostrando qual era a igreja do futuro, qual é a visão. Isso aqui faz parte também do que o irmão Brana queria ver na igreja. Agora que coisa, este cego estava sentado ali, e Jesus e seus discípulos passaram. Eu acho que Jesus lhes deu uma pequena lição aqui. Quando eles viram este pobre homem cego, essa mensagem aqui ela é toda recortada, irmão. Não sei se você viu a parte 1, ele falou de tantos assuntos, e essa aqui é a mesma coisa. Ele vai continuar, agora aqui ele vai falar de um outro assunto. Ele vai falar assim: aquele cego estava sentado ali, Jesus e seus discípulos passaram. Eu acho que Jesus lhes deu uma pequena lição aqui. Quando eles viram esse pobre homem cego, eles pensaram: bem, com certeza algum pecado atrás disso. Quando viram aquele homem cego, falaram: não, com certeza tem coisa aí, pecou. Quando vemos algo acontecer a um homem, nós sempre dizemos: ele pecou, ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. O irmão Crazy bateu no poste, ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. Quando a arma explodiu em mim, lembra da arma do irmão Brana que estourou contra ele? Quando a arma explodiu em mim, ele estava fora da vontade do Senhor. O irmão Neville bateu o carro, está fora da vontade do Senhor. Isso não é exatamente certo. Não, Senhor, não é. Deus permite essas coisas. Jesus voltou e lhes ensinou uma lição. Disseram: seu pai deve ter pecado, ou foi sua mãe quem pecou, ou foi ele quem pecou, mestre? Quem foi que pecou, o pai, a mãe ou ele? Jesus disse: nenhum deles pecou, mas para que as obras do Deus poderoso se manifestassem. Amém. Aleluia. Deus deixa as coisas acontecerem apenas para que as obras de Deus se manifestem.
aconteceu comigo? Por que eu nasci dessa forma? Por que isso aconteceu assim? Por quê? Por que isso aconteceu na minha vida? Por quê? Aqueles que descobrem, que querem descobrir a razão da vida. Por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu tive uma vida sofrida? Por que às vezes não sou bem entendido? Por quê? Para que as obras de Deus se manifestem. Então ele disse, falou com o homem e lhe deu sua visão, e ele seguiu o seu caminho, e vieram aqui os fariseus, quando aquele rumor começou a se espalhar, porque o homem recebeu visão, irmão. Nós também não recebemos uma visão? Nós também não éramos cegos? Nós não nascemos numa era que é cega, nua e amaldiçoada e não sabes? Mas Jesus, o Filho do Homem, não veio e não te deu sua visão? Sim, Senhor. Não fica olhando lá não, vem para cá. Quando Jesus abriu a visão do homem, os fariseus, aquele rumor havia se espalhado. Aqui estava um homem que era cego, assentado ali embaixo pedindo esmolas, e aqui está ele enxergando. E este rumor estava no meio deles, e aquilo agitou alguma coisa, irmão. E aqui eles subiram e eles viram que o cego podia enxergar. Eles foram descobrir alguma maneira para colocar medo em todo o povo, porque eles já haviam dito, se alguém vai atrás dessa nova doutrina e deste novo profeta chamado Jesus de Nazaré. Você viu? O homem estava cego. Aí você falou, eu sou esse cego. Sim, Senhor. Aí Jesus foi lá e restaurou a visão dele. Agora o cego estava vendo, e eles começaram a agitar o povo para colocar medo, e falaram assim, se alguém for atrás dessa nova doutrina, o que nós cremos não é considerado uma nova doutrina no mundo todo, e se alguém for atrás desse profeta agora, desse novo profeta, Glória a Deus! Por quê? Porque eles eram seguidores de Moisés, mas agora surge um novo profeta. Ei, aleluia! O Filho do Homem, o sétimo selo, Aleluia! andando na rua, abrindo a nossa visão, fazendo aquele coxo que nunca conseguiu andar na palavra corretamente, fazer ele andar na palavra agora. É o que está acontecendo aqui. Não fica olhando a história, traz para cá. Sim, Senhor. É a gente aqui no quadro. É a gente. Se alguém for atrás dessa nova doutrina e deste novo profeta chamado Jesus de Nazaré, estão querendo colocar, estão dizendo que Moisés não serve mais, estão dizendo que a mensagem de Moisés não serve mais. Estão dizendo que a mensagem de Moisés, até Jesus teve que defender. Jesus falou assim, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Este anjo forte não veio anular essa mensagem, veio cumprir essa mensagem. Aleluia! Glória a Deus! É a nossa história aqui, no Novo Testamento, a nossa história. Se alguém crer nessa nova doutrina e nesse novo profeta chamado Jesus de Nazaré, imediatamente lhe será entregue sua carta e o companheirismo da igreja. Eles não podem ir mais à sinagoga. Se você se associar com ele, for a uma de suas reuniões ou qualquer coisa, você não poderá ir mais. Você não pode crer nessa heresia. Nosso amigo veio aqui uma vez, já estamos dizendo isso para ele. Então eles queriam fazer uma grande exibição disso, porque eles odiavam. Eles não estavam pensando naquele pobre homem cego, mas eles queriam fazer uma grande demonstração para fazer com que as pessoas se afastassem dele. Eles disseram que queriam perguntar a seu pai e a mãe. Então foram apanhar o pai e a mãe. Eles disseram, esse é o vosso filho? Ele disse, sim senhor. Ele nasceu cego? Sim senhor. Nasceu na era de Laodiceia? Sim senhor.
Ele nasceu cego na era cega. Sim, senhor. E como que ele está enxergando? O pai e a mãe estavam com medo. A Bíblia diz que eles sabiam que seriam afastados da sinagoga se admitissem que tinha sido Jesus. Ele foi levado, eles disseram, nós sabemos que esse é o nosso filho, é o nosso filho. Provavelmente alguns milhares ali de pé. Se aqueles fariseus fedorentos pudessem simplesmente colocar uma mancha em seu bom nome, ou fazer algo para assustar o povo, eles o teriam tirado dali por causa daquela reunião. Toda a sua influência estaria perdida. Então eles disseram, um grupo deles subiu ali com suas vestes sacerdotais e disseram, fale por ele. Eles disseram, nós sabemos que este é o nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego, mas agora como ele está vendo, eu não sei. Pergunte a ele, ele já é maior de idade, ele já está em Apocalipse 10:8, já está com 18. Já encontrou o filho do homem? Ele já saiu de Apocalipse, ele estava com 17, era menor de idade, mas com 18 agora já é maior. Aleluia! Pergunta para ele. Ele encontrou o filho do homem, pergunta para ele. Então eles foram e o apoiaram, disseram, quem te deu sua visão? Essa visão aí. Como ele te curou? Até mesmo na voz de Deus, lançaram ali, era muito bonito o slogan que eles colocaram, capte a visão. Quem te deu essa visão? Ele disse, alguém chamado Jesus de Nazaré me deu minha visão. Eles disseram, glorifique a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador, de onde é ele? Ele disse, eu não sei, ele apenas passou e me curou, isso é tudo que eu sei sobre isso. Uma coisa eu realmente sei, eu não poderia lhes dizer se ele é um pecador ou não, eu não sei, eu simplesmente vi o homem hoje, mas ele pode dar minha visão, e eu sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu posso ver. Eu estou certo disso, porque há meia hora atrás eu era cego, foi aquela meia hora lá, porque há meia hora atrás eu era cego, e agora eu tenho visão tão boa como qualquer um de vocês. Rapaz, o homem era cego. Aleluia! Então eu sei que posso ver. Que ferroada isso deu neles. Ele estava dizendo assim, agora eu posso ver, como igualzinho vocês, eu entendo a mensagem. Mas como assim? Ele disse, todos vocês desejam ser seus discípulos também? Vem para cá. Vem aqui. Vamos ser discípulos dele. Aqui está um testemunho muito bom. Disse, aqui está um membro comum, cego, não enxergava nada, de pé na rua, eles passavam, via aquele homem cego lá, não dava nada. Mas após encontrar Jesus na rua, agora perguntando aos discípulos, perguntando aos fariseus se deseja ser seu discípulo, querendo ensinar os líderes, os bispos, querendo ensinar os cabeças, você também quer ser seu discípulo? Eles disseram, não, você é seu discípulo, nós somos discípulos de Moisés. Traz para cá, gente. Traz para cá a coisa. Nós somos discípulos. Quem é Moisés? Quem é Moisés hoje? Moisés é um profeta. Não, Moisés é. Não, Moisés é. Para ser Moisés tem que ter coluna de fogo e nuvem. Foi esse aqui. Verdade. Não, nós somos discípulos de Moisés. Nós somos discípulos de Moisés. Esse homem não sabemos nada a seu respeito.
Esse aqui é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é ele. É desse que eu estou falando. Não sabemos de onde ele vem. Mas não vai saber, vem do céu mesmo. Não tem um regulamento nenhuma de nossas escolas onde ele seja formado. Mas como vai se formar? O homem desceu do céu. Ele nunca chegou e nos perguntou sobre essas coisas. Não sabemos nada sobre isso. Vocês, pessoas aí fora, vocês sabem que aquele homem não é ordenado? Ele nem é ordenado. Bem, aquele homem é um adivinhador ou algo. Ele é Beelzebu. Você está enfeitiçado. Ele não tem nenhuma autoridade. Nós ainda não devemos isto a ele, vem? Nós nem sabemos de onde vem este homem. E esse sujeito ali de pé podia enxergar. Disse, agora esta é uma coisa maravilhosa. É isso que tem a coisa maravilhosa. Ele estava quase para deprimir as pessoas. Esses fariseus o estavam deixando com medo. Mas ele realmente ficou ao lado de Jesus. Você ficou ao lado de Jesus. Você não ficou ao lado de uma doutrina, de um ismo, de uma heresia. Você se colocou ao lado de Jesus. E esta é uma coisa maravilhosa. Sim. Maravilhoso, Senhor. Aleluia. E o homem começou a pregar para ele. Homem, porque sua visão foi aberta. Agora o homem cego, membro comum, que ninguém dava nada para ele. Agora o homem está ensinando os líderes. Porque se encontrou com o filho do homem. Mas ele começou a falar, ele ainda continuou. Mas vocês por aqui têm procurado em todos os fins religiosos por centenas de anos. E vocês falam na vinda do Messias e que algo vai acontecer apenas nas sombras do tempo, quando o libertador chegou para nos ver. E você nos diz que ele vier, que tudo que ele fará. E aqui você, os líderes espirituais e sumos sacerdotes e sacerdotes dessa comunidade aqui de pé juntos diante deste povo, tentando difamar seu nome, tentando dizer algo maligno contra ele. E o homem chegou e abriu meus olhos. Eu nasci cego, aqui está meu pai e minha mãe testemunhando que nasci cego, assentado bem aqui no vosso meio por todos esses anos, e aquilo nunca havia acontecido desde que o mundo começou. E aqui pode vir um homem realizar um milagre que não foi feito desde que o mundo começou, e vocês, os líderes espirituais, não sabem nada a respeito disso? Eu digo que isso é uma coisa maravilhosa. Ele se colocou ao lado de Jesus. Glória, aleluia. E foi-lhe permitido ser cego, para que então as obras de Deus pudessem ser manifestadas, porque ele estava ao lado do Senhor Jesus. Ele se pôs ao lado dele. Aí ele colocou um ferrão neles, e eles disseram, agora nós sabemos que você nasceu em pecado, tentando nos ensinar. E o varreu para fora da igreja, e o colocou para fora, o empurrou para fora, o jogou para fora. Mas logo que ele foi jogado para fora, você observou? Jesus o encontrou outra vez. Amém. Jesus o encontrou outra vez. Uma vez ele te encontra para abrir os olhos, aí você prega o que você sabe, é colocado para fora, e ele te encontra outra vez. Eu não estou falando nada, só estou lendo. Ele te achará de novo. Vem. Como? Como você quer nos ensinar? Você era cego. E você? O coxo também agora quer ensinar a gente. O coxo que nunca conseguiu andar, na palavra direito, dava trabalho aqui para nós, para os líderes. Agora está cantando, agora está fazendo tudo isso. Por quê? Aleluia! Glória a Deus! É só para se mostrar? É só para... Não! Nunca andou direito, nunca deu conta de seguir. E olha que a gente chicoteava, hein? E olha que a gente falava e era, mas agora está pulando de alegria, está querendo cantar, está querendo nos ensinar. A sua história é aí, ó. Estou trazendo o Novo Testamento para você agora aí, ó. Você consegue ler seu nome na Bíblia? Aleluia! Então não se preocupe. Se eles te colocarem para fora, ele te achará de novo.
E ele, quando foi colocado para fora, ele disse: crê tu no Filho de Deus? Ele disse: Senhor, quem é ele? Ele nem mesmo sabia, mas a única coisa que ele sabia é que ele era cego e agora podia ver. De uma coisa eu sei, irmãos, agora o irmão Brana vai entrar. De uma coisa eu sei, irmãos, eles podem chamar isso de fanatismo, seja o que quiserem chamar isso, mas uma vez eu fui pecador e agora eu entrei na graça. Algo aconteceu comigo, e disso agora sei, confiando em sua palavra. Eu tenho sido chutado de cada organização que existe sob o céu. Lembra que eu li para vocês que ele estava meio querendo se identificar, Vocês lembram disso? Aí aqui ele já está abrindo mais. Aqui ele já está dizendo: ó, eu tenho sido chutado de cada organização que existe sob o céu. Não há nenhum deles que me receberá mais. Você sabe disso? Alguns homens por aqui, bons homens, reticências, me aceitarão, mas cada organização me esmagou. Isso é certo, mas ele me encontrou. Ele me achará de um modo ou outro. É aquele mesmo que deu, é aquele mesmo que chamou ele, é aquele mesmo que desceu no rio, é aquele mesmo que falou: assim como João Batista precursou a minha primeira vida, a tua mensagem precursará a minha segunda. Aquele mesmo lá tinha que encontrar ele outra vez. É duas vezes. Oh, meu pai, eu duas vezes. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Aqui ele conta agora. Nós não vamos conseguir terminar, mas vamos assim devagarzinho. A mensagem é grande, o cordeiro é grande, né, irmão? Você vai comendo e come, e não vai, não termina. Isso é abertura. Amém. Sabe o que é abertura? É quando você pode pegar a mensagem assim e pegar assim os parágrafos e aquilo vai falando com você. É Deus falando com você. Aqui ele fala do fariseu que chamou ele. E você sabe, ele mesmo sabendo que ele estava indo para ser ridicularizado, ele foi. Você sabe? Mesmo ele sabendo que ele era odiado, mesmo assim ele foi. E quando eles chegaram com ele ali, eles nunca lavaram seus pés e o deixaram assentar. Mas uma determinada mulher entrou. Aleluia. Eles pensaram: quando viram aquela mulher entrar, eles falaram assim: que coisa. Quase falaram em língua. Falaram assim: o Senhor é bom demais para nós, essa mulher entrando, é agora que a gente pega ele. Eles pensaram: que coisa, o Senhor é bom para nós. Agora isso vai ser o melhor da festa. Eles o levaram ali para criticarem dele. Eles o levaram ali só para criticarem dele. Eles pensaram que o Senhor estava trabalhando corretamente com eles, porque esta mulher prostituta de má fama chegou e estava chorando e lavando seus pés com suas lágrimas e os enxugando com seus cabelos. E um velho fariseu e todo o resto dos sacerdotes de pé num canto. Irmão, o Senhor preparou isso para nós pegamos ele. Agora a gente pode colocar uma mancha no seu nome agora. Ele se chama de profeta, o povo pensa que ele é um profeta. Eles o chamam de profeta Galileu, e ele alega até mesmo ser o Messias, e sabemos que o Messias será um profeta. E aqui está ele aceitado aqui atrás. Vê você onde nós o trouxemos? Veja ali, rapaz, nós o pegamos. Ali está ele assentado, inclinado como um cachorrinho que foi afugentado a chicotadas logo lá atrás. E só uma prostituta de sua própria classe viria para lavar seus pés assim. E agora ele nem mesmo sabe quem é essa mulher suja, vil. Se ele fosse profeta, ele saberia que espécie de mulher era esta. Rapazes, nós vamos beber por isso, porque o ministério dele está arruinado. Qualquer coisa para manchar o seu nome, qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, não sabendo que eles estavam possessos pelo demônio para fazerem aquilo. Eles estavam trabalhando em harmonia com o diabo.
tentando difamar o nome do Filho de Deus. Como eles fizeram isso, irmãos? Porque eles nunca examinaram as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, nelas pensais ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Que ministério tinha ele! Se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creais em mim. Mas aqui está este fariseu e disse: nós o pegamos agora. Há provavelmente 1.500 pessoas aqui nessa festa. Agora veja ele assentado ali. Ele está sentado com uma prostituta. Puxa, que coisa horrível era aquilo naquele dia, irmão. E ali estava ele com uma mulher de má fama. Entrou quietamente, parece que ele entrou de modo desapercebido. Ele não foi aprovado no lava-pés e tudo mais. E aqui está ela lavando os seus pés. E se ele fosse profeta, irmãos, se ele fosse um profeta, irmãos, aquele homem não é nenhum profeta, não. Para permitir uma mulher dessa fazer uma obra ali. Se ele fosse um profeta, então ele saberia que espécie de mulher está a seus pés. E Jesus apenas se assentou e a observou. Não moveu os pés até ela terminar. Se você fizer algo para Jesus, Jesus se assentará e te observará. Ele te deixa seguir em frente até você terminar. Então virá a recompensa. Talvez toda a carreira de sua vida será trabalhar para Ele. Mas não se preocupe, há uma recompensa no final, se você apenas seguir seu caminho ao seu lado. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa quem são seus pais. Se você fizer uma obra para Ele, você será recompensado. Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Talvez você não veja uma pessoa curada pela qual você orou. Isso aqui é mensagem para... Isso aqui é mensagem boa, né? Não estou dizendo que outros não são. Estou dizendo assim, mensagem que vai mexendo com você, vai despertando o seu pensamento, vai fazendo você ir lá, voltando aqui, indo lá e tal, analisando. Ela te lava essa mensagem, é um banho. Não é isso? Eu estou aqui, mas eu mesmo estou... Chicote aqui vai para tudo que ela... Lê. Não, tenho que ler. Porque ninguém é bom. Só Deus é bom. Mas você viu? Deus permite essas pessoas com tantas falhas captar a visão. É gadareno, mas por quê, pastor? Eu vou saber o porquê. Para que as obras de Deus se manifestem, para que Ele seja exaltado. Podemos continuar? Vocês estão aí? Falta 15 minutos. Um irmão falou assim: pastor, eu vou tirar aquele relógio de lá. Talvez você não veja uma pessoa curada pela qual você orou. Olha que posicionamento lindo. Tem crente às vezes da mensagem, hoje carrega tantos complexos. Olha que coisa que te limpa, que te lava. Talvez você não veja uma pessoa curada pela qual você orou, apenas segurando por ela. Eu sempre digo: se eu orar por 500 nessa noite e todos os 500 estiverem mortos pela manhã, amanhã à noite eu estarei pregando cura divina e orando pelos enfermos. Não tem nada a ver com isso. Que posicionamento? Ele permitirá que você desça ao fracasso e tudo mais, até você chegar no fim do caminho e terminar a sua obra, como Ele permitiu àquela mulher. Vai, termina a sua obra, faça algo para Deus. A recompensa vem. Quem a mais aqui não tinha condição nenhuma era essa prostituta. Quem sabe ela estava vindo até do trabalho dela. Mas ela viu esse profeta. Talvez ela não conseguiu
viver no tempo de Moisés. Talvez Moisés já tinha partido há muito tempo, talvez ela não tinha pescado com Moisés, talvez ela não tinha feito comida para Moisés, mas agora ela conseguiu ver este aqui, do qual Moisés profetizou. Verdade. Talvez você não andou com o profeta, talvez você não teve companheirismo com o irmão Brana, mas agora você está tendo companheirismo com aquele do qual ele profetizou. Ele te encontrou, ele abriu os seus olhos. Agora o coxo está saltando de alegria, o cego pode ver, o mudo pode falar. Antes estava mudo, não podia falar, mas agora pode falar. Pode abrir a boca, falar de todo o mistério de Gênesis, ou se pode, se deixar ele fala até amanhecer. Porque quando o anjo desceu para Zacarias, quando ele duvidou, falou assim: você não vai poder falar, mas você pode falar. Que mensagem gostosa. Isso aqui é tutano mesmo. Isso aqui é aquela carninha dentro do osso. Dentro da mensagem. Quebra, rasga a mensagem. Tem tutano nela. Tem gente que larga o osso lá, tem gente não, tem coisa aqui dentro. Oh, que mensagem boa. Senhor, obrigado pelo Senhor ter olhado os meus pecados. Obrigado pelo Senhor não ter olhado as minhas mazelas. Obrigado pelo Senhor não ter olhado todos os meus erros, as minhas nojeiras, os meus erros. Obrigado por me deixar ter conhecido essa mensagem. Graças a Deus. E obrigado por ter vindo, descido em carne humana e ter andado e me visto e falado comigo e me dado a minha visão. Ele permitirá que você desça ao fracasso e tudo mais, até você chegar no fim do caminho e terminar a sua obra, como ele permitiu àquela mulher. Ela queria fazer uma obra para ele, e ele apenas deixou seus pés ali e permitiu que ela os lavasse. Se ele dissesse: sai daqui, vai, você é muito suja, vai, você é muito suja aqui. E depois que ela terminou o trabalho, se você quiser fazer um trabalho para ele, vai deixar. E depois, mas aí você vai até o fim, não para não. Depois que ela terminou o trabalho que ela estava fazendo, então ele olhou para aquele hipócrita, não olhou para ela, olhou para o hipócrita, que estava lá atrás, que estava tentando difamar o seu nome, e disse: Simão, tenho algo para lhe dizer, não para ela, mas para você. Você de pé aí atrás do seu coração, esta é a razão pela qual me trouxeste até aqui? Você não tem nenhum companheirismo comigo, não sabia eu disso? Porém tu me trouxeste aqui, me assentaste aqui atrás para criticares de mim? Tu nunca me deste água para lavar meus pés, nunca me deste nada para me confortar. Eu assentado aqui ansioso e com dores. E tu nunca me deste nenhum azeite para minha face, fazendo envergonhado de me dar um ósculo de boas-vindas ou de estreitar minha mão. Vem, ficaste envergonhado diante de teus companheiros, ficaste envergonhado de fazer isto. E esta mulher, desde que ela entrou, ela não fez nada sem esfregar os meus pés e banhá-los com as próprias lágrimas de seus olhos. Tem uma coisa nessa mulher também, ela não falou assim: que Jesus bonzinho, ai como esse Jesus é bonzinho, ele deixou fazer um serviço para ele, pertencer à igreja dele, agora eu vou continuar do jeito que eu sou e ele é bonzinho. É bonzinho? Não, ela mudou de vida. Na verdade, Deus sabia quem podia deixar fazer a obra dele. Então eu apenas lhe mostrarei se sou seu profeta ou não, ô Simão. Agora eu quero lhe falar por 1 minuto. Parece aquelas reuniões do irmão Brano. Agora deixa eu lhe falar por 1 minuto. Seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Ô, irmão, não existe pecadinho
e pecadão, tudo é pecado. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Chama isso aqui de Beuzebu. Mas o restante tudo é pecado. Os seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Quando encontrou o Filho do Homem, zerou. Eu estou contando o que aconteceu. Amém. Não é doutrina que eu estou colocando, não. Ela encontrou o Filho do Homem, zerou. Quem é esse que tem até poder para perdoar pecados? Ele era Deus. Amém. Arruinaram eles o seu nome? Eles pensaram que haviam. Eles pensaram que havia parado com isso. Eles pensaram que havia arruinado de tal forma que seu avivamento nunca poderia estar naquela comunidade. Eles pensaram que havia arruinado a sua influência, mas isso necessitou apenas de uma pessoa que o amasse para virar toda a situação. Como você sabe que você não é aquela pessoa para a sua comunidade ou alguém que você encontrará? Você. Coloque-se a seu lado. Faça um serviço para ele. Coloque-se ao seu lado. Faça um serviço para ele. Faça algo para ele. Isso aqui não foi tudo esquematizado ali para colocar escolinha das crianças. Eu falava, e apelar sentimentos, nem nada, hein? Faça dele a sua escolha. Faça uma obra para ele, não importando se alguém ou se você será recompensado ou qualquer coisa. Isso não faz nenhuma diferença. Espere até o serviço terminar. Parar aqui. Só um parágrafo. No 203, depois eu volto aqui, ele diz assim: falar assim, não importa que seja você, ele realmente fez isso com eles. Por quê? Porque eles não criam nele, ele era a palavra. Eles estavam tentando romper aquele grupo legalista, e se eles estivessem aqui na terra hoje, ele tentaria fazer a mesma coisa. E algumas pessoas dizem, espera um momento, nós guardamos o sábado. Você sabe que o sábado é o 7º dia, né, irmão? Nós guardamos a era de Laodiceia. Nós queremos trazer o 8º dia. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé? Aleluia. Vamos colocar em pé. Obrigado, Senhor. Vamos cantar um hino? Você sabia? Você sabia? Que ele desceu? Pastor, agora eu sei de tudo que aconteceu na minha vida. Agora eu sei porque eu estou sentindo. É isso aí. Você não encontrou com o pastor Marcelo, longe de mim. Você encontrou com Jesus Cristo. Amém. O pastor Marcelo é o José da história. É o que carrega o jumentinho com a mulher, a igreja sentada, ele anda a pé, é a mulher que anda no jumentinho. E ela tem uma semente que não é dele, é de Deus. Só isso. E ele tem que levar essa mulher a um lugar tranquilo para ela dar a luz. Uma mulher que viu o anjo forte, Deus deu um José para ela. José, não é ismo que ela tem não, viu, José? Não é doutrina errada que ela tem não. O que está gerado nela é do Espírito Santo. Levá-la a um lugar bem tranquilo, longe de toda agitação. Para você dar a luz não pode ser num lugar agitado, de guerra. Você vai dar a luz, filho. A igreja já está com dores de parto.
sabia que todo inferno subiu para a terra, possuindo e ungindo a pessoa. Você sabia que todos têm um alvo e um propósito, que é ficar no caminho da noiva. Você sabia que Jeová Nissi está aqui hoje, lutando pelo seu. E eu vi pela história, todas as lutas foram vencidas. Agora estou seguro, a vitória é minha. Eu sou grato a Jesus, nem ao homem, mas a Jesus, que me disse pra não temer, que nele confiar. Ele abriu um caminho pra mim. Não há escuridão, nem mesmo angústia que impeça o anjo forte de cumprir o seu propósito. O meu corpo transformar. Você sabia que o anjo forte ungindo e abrindo os olhos das pessoas? Você sabia que ele tem um desejo e um objetivo, que é raptar sua amada noiva? Você sabia que Jeová está aqui hoje, lutando pelo seu? E eu vi pela história, todas as lutas foram vencidas. Agora estou seguro, a vitória é nossa. Eu sou grato. Ele abriu um caminho pra mim. Não há escuridão, e mesmo angústia que impeça o anjo forte de cumprir o seu propósito. O meu corpo transformar, o meu corpo transformar. Aleluia. Gente, nós deveríamos dar muito graças a Deus, porque as pregações, elas só têm um único objetivo: de você enxergar Jesus. Veio um profeta
E aquele cego estava dizendo assim: veio Jesus. Então Jesus chegou. Há uma mensagem do irmão Brana com esse título: então Jesus chegou e chamou. É isso que então Jesus chegou. Ele virá Éfeso, ele virá Esmirna, ele virá Pérgamo, ele virá Tiatira, ele virá Sardes, ele virá Filadélfia, ele virá Laodiceia. Então Jesus chegou e chamou o nome daqueles que estavam escritos. Olha como você é importante. Então Jesus chegou e chamou o nome daqueles que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós não estamos aqui para apresentar um homem. Fui enviado a vocês. Eu sou grato a Jesus, o meu Redentor, que me disse pra não temer. Tem uma porta aberta. Ele abriu